Muito bem, vamos à segunda rodada de perguntas. Jair Bolsonaro também corre o risco de ficar inelegível, inclusive já debatemos esse tema aqui. Para a oposição, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria a sua substituta natural, tendo até assumido a presidência do Partido Liberal Mulher com um salário mensal de mais de R$40 mil. Acontece que, assim como no caso das joias sauditas, hoje o nome dela também esteve nos holofotes dessa operação. Caio Coppola, essa prisão de um aliado de Bolsonaro afeta a família como um todo politicamente, lembrando que todos os filhos de Bolsonaro, assim como a filha mais velha de Michele, neste momento recebem salários ligados ao cenário político, seja como assessores nomeados ou com cargos eleitos, como é o caso dos filhos mais velhos. Afeta ou não afeta, Caio? Exatamente, a prejuízo político. Eu acho que isso daqui deve ser ponto pacífico no debate. É só a gente pegar, por exemplo, as manchetes associadas ao fato, pegar a manchete aqui da CNN. Polícia Federal faz busca e apreensão em endereço de Bolsonaro e prende ex-ajudante de ordens. A Michele Bolsonaro é citada. É óbvio, né, que o juízo, né, da opinião pública ele costuma ser sumaríssimo. Então, toda vez que você tem uma figura pública associada à ideia de prisão, de busca e apreensão, de procedimentos judiciais, ainda que absolutamente ilegais, eu repiso isso, ilegais e inconstitucionais, e arbitrários, e inquisitórios e tudo mais, que já foi falado pelo Ministério Público, eu estou apenas reproduzindo a opinião de instituições aqui. Apenas reproduzindo a opinião de instituições. Apesar de tudo isso, isso afeta politicamente. Agora, de verdade, me causa espanto ouvir que eu mudo a minha convicção de acordo com o réu, né? Sendo que o que a gente vê, na verdade, doutor, são juristas garantistas que davam chilique nas redes sociais e na imprensa quando o assunto era, por exemplo, condução coercitiva de réu acusado, depois comprovadamente, por corrupção e lavagem de dinheiro, réus que foram condenados em 3 instâncias, inclusive, aí você não pode, aí não pode ter a prisão coercitiva. Agora, quando você tem uma ação midiática dessa, né, fora de jurisdição, processo com vício de origem, sendo decretada prisão cautelar, não sei se foi preventiva, não sei se foi temporária, de um monte de gente, aí vocês aplaudem? Vocês, eu digo, os garantistas que estão nos ouvindo, né? Então, não sou eu que mudo a minha convicção com base no réu. E eu insisto, você acha natural? Olha essa manchete aqui do site especializado do Jota, agora de fevereiro. Moraes prorroga pela 6ª vez inquérito que investiga milícias digitais. Gente, esse inquérito é de julho de 2021, ele tem outro objeto. Não existe isso. Você não adequa o fato a um processo existente. É a partir do fato que se dá uma investigação, uma nova investigação. E eu volto a pergunta para você, professor. Como que o STF vai ter jurisdição se todas as pessoas envolvidas nessa investigação não têm prerrogativa de foro? É com base no quê? Então, assim, tem todo o devido processo legal está sendo desrespeitado aqui. Com base naquilo que você sabe, Caio, no dispositivo do regimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que quando existem ameaças contra o Supremo, ele pode abrir o inquérito. Há discussões se isso é constitucional ou não, prevaleceu a posição que ele é constitucional, ponto final, página virada. Ameaça contra o Supremo, qual? Peraí, eu estou falando agora, Caio, eu te ouvi, por gentileza, eu acho que não fica bem assim, né? O que eu estou dizendo, ameaças do Supremo, quais foram? Os ataques aos ministros do Supremo, as afirmações que teriam que ser mortos os ministros do Supremo, que cansaram de correr na internet, daqueles blogueiros que você conhece, que foram até presos por causa disso, Caio, por favor. Foi com base nisso que esses inquéritos foram abertos. Já desdobrou nos inquéritos das milícias digitais, que acabaram gerando consequências gravíssimas, inclusive no dia 8, quando o Supremo foi destruído. É isso. Claro. Agora, o que me espanta, cara, eu não estou discutindo condição coercitiva. Ninguém foi preso coercitivamente. Eu sou contra a condição coercitiva. Aliás, o Supremo já fixou essa posição. Página virada. Quantas vezes os inquéritos da Lava Jato foram prorrogados por mais tempo que isso, Caio? Por que você não criticava na época? Eu posso criticar quando eu acho que o tempo já se exauriu. Neste caso, me parece que é um universo tão grande que não se exauriu. Ou seja, o que me parece mais estranho, Caio, é que você fala que não tinha base para prisão preventiva, mas você abriu o programa dizendo que está no escuro. Como que está no escuro e já conclui que a prisão preventiva era indevida? Eu não vou emitir a sua opinião, até porque me parece que não é prisão preventiva, é temporária. Mas eu tenho que ver antes o inquérito para avaliar esta prisão. De acordo com a imprensa, eu li agora há pouco, parece que existem mensagens do WhatsApp trocadas pelo ajudante de ordens de Bolsonaro com seus auxiliares para falsificar os registros. Espera aí, temos que olhar isso. Agora, no entanto, você chega à conclusão que é arbitrária, absurda, e começa dizendo, estou no escuro. Se está no escuro, como é que acende a luz para dizer que é arbitrário?
Não tem lógica, Caio. Explique, por favor, isso. Eu gostaria de entender essa tua lógica do escuro, mas que leva à conclusão do arbítrio sem ver as provas, sem ver o que está nos autos. Primeiro, eu peço a gentileza, na verdade eu insisto, doutor José Eduardo Cardoso, não coloque palavras na minha boca. Eu te desafio a encontrar o trecho em que eu disse que não há base para prisão preventiva. Como eu vou afirmar uma coisa dessa se nem os advogados do raio do processo têm acesso aos autos? E essa é uma flagrante ilegalidade. O que eu disse que a prisão é ilegal porque ela é fruto da árvore envenenada. E você está se fazendo para não entender um argumento tão simples como esse. É óbvio que se tem vício de origem no processo, as prisões que decorrem dele são ilegais. Né? Isso daí eu acho que já está superado. O que eu gostaria de ver a sua retórica, brilhante inclusive, sobre é fazer uma associação. Vamos lá, desenho livre. Por favor, associe adulterar um cartão de vacinação, que supostamente é o objeto dessa investigação fraudulenta, adulterar um cartão de vacinação com ameaças contra as instituições democráticas e, inclusive, os ministros da Suprema Corte, a sua honorabilidade e também a honorabilidade dos seus familiares, que é o que ensejou tanto o inquérito das fake news quanto o inquérito das milícias digitais. Você tem 3 minutos para fazer essa tergiversação nessa associação maluca entre cartão de vacinação e ofensa a ministro do STF. Como você sai dessa? Eu já saí, Caio. Organização criminosa com vários braços, que a organização criminosa que ameaça ministro do Supremo, que propõe negacionismo, que produz fake news, Caio. Não é para rir, esse é o fato. É o fato de fake news. E a partir daí, da fake news, da negacionismo da ciência, que Bolsonaro fazia, essa organização criminosa simplesmente engendrou uma falsificação de registros, para que ele pudesse continuar mentindo em relação às vacinas, Caio. Esse é o fato. Agora, vamos aguardar o inquérito. É curioso que você falou, não, eu não falei que a prisão era ilegal, e depois você acabou falando que a prisão era ilegal, sem ter visto o inquérito. Há uma contradição, é uma contradício, como diziam os latinos antigamente, uma contradição em termos, ou é ilegal ou não é ilegal. Como é que você sabe que era ilegal se você não viu o inquérito? Você repetiu agora há pouco que era ilegal. Cara, eu não estou botando palavras na tua boca, Caio, você falou e voltou a falar na resposta. Então, muito sinceramente, quando eu falo o seguinte, eu não posso aplicar o direito de acordo com a pessoa do réu, não é porque Jair Bolsonaro é meu amigo, eu gosto dele, que eu vou poupá-lo. Eu tenho que olhar impessoalmente para as coisas. Na Lava Jato você não dizia a mesma coisa. Na Lava Jato, organizações criminosas podiam ser olhadas em todos os aspectos. Claro, posteriormente, na hora que você vai denunciar ou precisa aprofundar a investigação, você desmembra, Caio. O que você não pode é conservar isto da forma em que eu tenho vários núcleos depois independentes, mas até chegar a esses núcleos de uma organização criminosa, eu investigo no todo. Então, me desculpe, Caio, há uma clara contradição no teu raciocínio. Você fala que a prisão é ilegal, mas não conhece o inquérito. Diz que eu botei palavras na tua boca e depois volta a repetir que a prisão é ilegal e abusiva. Eu acho que dessa forma você não tem uma linha de argumento até que eu possa refutar, porque ele fica num zigue-zague, né, Caio? Não tem zigue-zague nenhum. Eu não conheço. Peraí, eu estou terminando, Caio. Fica no zigue-zague. Ou é ilegal, não é ilegal, eu falei, você botou palavra na minha boca, mas é ilegal. Ou seja, a coisa fica num círculo de difícil possibilidade argumentativa. O inquérito é ilegal. Tudo que deriva dele não está rígido. Agora, isso não significa que a prisão não tenha base, não tenha fundamentação na tipificação. Foi isso que eu quis dizer, não é difícil de entender. A questão é o seguinte, a gente sabe se existe algum perigo, enfim, o risco de violação à ordem pública e econômica, todos os requisitos que estão no código, mas de qualquer forma, a gente está debatendo, como eu disse, as consequências de uma aberração jurídica, os frutos de uma árvore envenenada. Então aqui é tudo colocado em tese. Para mim, isso é tudo ilegal. Só que, se a gente for adotar aí a sua tese, né, de que, enfim, a legalidade é determinada por quem fala e a oficialidade já sana todos esses vícios, tudo bem, vamos analisar se tem os pré-requisitos da prisão preventiva. São discussões diferentes e elas conversam entre si. Agora, de novo, eu adorei a tese, doutor. Você tem mais 1 minuto e 14. Então, ao negar os benefícios da vacinação, a honorabilidade dos ministros do STF é atacada e as instituições democráticas são desrespeitadas. Essa é a conexão entre os fatos. E como vê um garantista defendendo essa penca de prisões, o fato de advogados não terem acesso ao processo, a violação do contraditório, a violação da ampla defesa, os vícios de origem, o regimento do STF criando norma processual penal, é um absurdo. Sim.
Ô, Zé Eduardo, Caio, esse menino, esse rapaz latino-americano, como ele se autodenomina, sem dinheiro no bolso, acaba levando o debate para o outro lado, né? Então, a minha pergunta inicial que você não respondeu era sobre como isso esbarra politicamente na família Bolsonaro. Se você quiser responder tudo em 1 minuto 14, boa sorte. Uma palavra, é desastrosa para a família Bolsonaro. Respondido. Agora, Caio, o que liga tudo é a organização criminosa investigada, por favor. Ela que é uma organização criminosa. O mesmo que aconteceu na Lava Jato, Caio. O mesmo que você aplaudia quando o Supremo Tribunal Federal investigava os partidos políticos no Petrolão. E você aplaudia, é a mesma coisa. O direito não muda de acordo com os réus. Eu insisto mais uma vez em falar especificamente isto, Caio. Não dá para aplaudir lá e vaiar aqui. Se era certo na época do Petrolão, é certo agora. Mas, Caio, eu não sou dono da verdade. Se eu achar que a Terra é plana, ela não fica plana. Se eu achar que a cloroquina cura a epidemia, ela não ia curar. Como também não adianta eu achar que o inquérito é inválido se o Supremo já disse que ele é válido. Sabe por quê? Porque nós não somos o Supremo Tribunal Federal. Porque nós não somos juízes. Isso é página virada, já está sacramentado. Eu posso discordar, eu posso escrever teses acadêmicas, eu posso ficar repisando nisso, mas não adianta repisar para encobrir fatos que estão sendo apurados, Caio. Não vamos voltar para a velha história para fugir do tema. Qual é o tema? Fatos que Jair Bolsonaro praticou. Se é ilegal ou não ilegal, vamos marcar uma reunião para isso. Agora vamos discutir os fatos. Jair Bolsonaro e registros de vacina.